Boa tarde, estamos aqui com a professora Lígia Martins e com o professor Cláudio Mercadete. Desde já, olá, agradecer a presença aos dois professores. Nós vamos realizar um podcast sobre o 25 de Abril no âmbito da disciplina de Ciência Política. Pronto, nós temos aqui várias perguntas, são 10, e vamos fazer as perguntas aos professores. Vai ser um discurso informal. Ok. Então, começando agora com a primeira pergunta, na opinião das pessoas, quais foram os verdadeiros heróis do 25 de Abril? Quem quiser começar? é assim, eu acho que no específico dia 25 de Abril, não é 24, é 25 de Abril de 1974, portanto, os heróis imediatos, naturalmente, eu acho que foram os militares das Forças Armadas. Portanto, eles é que criaram a dinâmica, organizaram o golpe, entre aspas, tudo isso. Agora, houve uma caminhada até chegar lá, portanto, essa caminhada foram muitos anos, não é? De lutas e de sofrimento e de dor para muita gente. Naturalmente, as pessoas que estavam mais informadas, não é? Que estiveram mais à cabeça de todo este processo, foram as pessoas com conhecimento, com cultura, as pessoas das artes, foram fazendo a sua intervenção, às vezes mais bem conseguida, outras vezes com muita, como eu disse, com muito sofrimento, e toda esta caminhada há que considerar. Depois as Forças Armadas entram aqui, uma vez que estavam a ser muito penalizadas na guerra colonial, não é? Sim. Portanto, e há que perceberam que, porque até um determinado ponto havia uma conivência, acho eu, não é? Com o Estado, com as pessoas os políticos do Estado Novo. Depois, quando começaram a ter grandes perdas na guerra das colónias, decidiram, pronto, dar um fim, não é, a tudo isso. Se a pessoa quiser É a minha visão, vale o que vale. Vocês têm esta pergunta, heróis, não é o herói? Ou há mais à frente não há um herói? Houve várias pessoas que participaram na Mas Revolução. eu fiquei com a ideia, quando vocês mandaram, que havia um herói, não? Se há algum que se destacou? Não tenho essa pergunta. Ainda bem que eu não reli, estás a ver? Portanto, pronto, então é assim. Concordo em parte com o que a professora disse. A professora Lígia disse, mas já há uma parte que eu não concordo, porque para mim houve um herói que se destacou dos outros, e vou tentar explicar porquê. Porque eu fui tropa mais tarde, 12 anos depois, no quartel de onde saíram as tropas no dia 25, e o Salgueiro Maia, na altura era capitão de Abril, foi o único que se levantou da cama dos oficiais. Portanto, isto foi-me dito lá, vale o que vale. Eu já tinha ouvido esta conversa, porque havia vários oficiais que eram para si naquele dia, mas muitos deles estavam com medo, e ele foi o único que se levantou. Foi bater à porta, não sei se isto é verdade, mas contaram, eu estive lá e contaram, ele foi bater à porta dos outros e os outros não foram. Portanto, eu fui o único oficial de carreira que foi, e com ele foram miúdos, que eram oficiais milicianos e soldados, aqueles que ele comandava. Pronto, eu dou-lhe um mérito muito grande, porque se ele não fosse, não havia 25 de Abril. Pronto, começa por aí. E depois, em Lisboa, no Terreiro do Paço, ele enfrentou várias vezes as tropas do regime, e há lá uma cena que parece muito, que é mesmo uma cena de um filme, aliás, é um filme que mostra isso, que está um tanque voltado para ele e um oficial também, que era superior a ele, a mandar o praça disparar, e o praça não disparou, e mais tarde esse praça disse não ia disparar contra o Salgueiro Maia. Portanto, ele era uma pessoa que era, apesar de ser militar, era muito boa pessoa, e foi isso que disseram também em Santarém, era uma pessoa de um enorme coração. Pronto, e eu destaque-o a ele, mas depois concordo com a professora, com a amiga Lígia, como é óbvio, porque houve toda uma preparação por trás, e se não fosse feita, não havia 25 de Abril na mesma. Sim. O Hotel Serrada de Carvalho também, que depois coordenou as tropas. E considera-se que não houvesse guerra colonial? Sim, e em relação à guerra colonial, também houve aqui uma outra situação que eu não sei se tu soubeste, Lígia, que foi o seguinte: os milicianos passaram a ganhar tanto, os milicianos eram tropas que iam... Eu fui miliciano, éramos obrigados a ir, mas fui depois, claro, éramos obrigados a ir e não éramos de carreira, não andávamos na academia, enquanto o Salgueiro Maia... Eu penso que ele levou um outro miliciano com ele, só que era inferior a ele. Levou um outro miliciano, não, um outro oficial de carreira foi com ele naquele dia, um tenente, acho eu. Mas o resto era tudo milicianos, eram pessoas que aprendiam a tirarmos a recruta em 3 meses e estávamos preparados para matar, infelizmente, é mesmo assim. E eles começaram a ganhar tanto como ele, eles revoltaram-se um bocado. Sim. Não é que o 25 de Abril fosse por isso, mas isso foi um dos
Sim. Dos aspectos que sim. E começaram a ter muitas baixas. Pronto, para além disso, e estavam fartos, Exato, e a ditadura, claro. e tudo aquilo que aconteceu. Pronto, é óbvio que sim. Mas também houve aqui a questão monetária, que eles começaram a ganhar tanto, quase tanto, como quem andava na academia a tirar o curso. Que ele continua a ser. Não sei se naquela altura eram 5 anos, mas agora penso que são 5 anos. Pronto. Para mim foi ele. Eu tenho em grande estima, e depois tive a honra de estar lá, mas também, reparem, eu com 21 anos também não percebia ainda muito. Eu estive lá com 20 anos, fui obrigado a ir à tropa, mas eu ouvia isto. Ainda não percebia com 21 anos, mas ouvia lá dizer, ele foi o único que se levantou, os outros ficaram na cama e não sei o quê. Depois mais tarde, já Eu acho que isso é mostrado no perceber, filme, agora há um filme, saiu há pouco tempo, já viste? Não, esse não. E ele para mim foi um herói. Mais tarde, ele, infelizmente morreu novo, com cancro, mas ele estava lá no mesmo tempo que eu, mas eu conheci-o de vista só, nunca falei para ele, porque eu não sabia, na altura, eu não sabia a importância que ele teve. Mais tarde é que eu comecei a perceber. Ok, já falei demais. Não. Foi ótimo. Ok, aqui a segunda pergunta. Acredita que os portugueses, no geral, tinham receio de se oporem ao regime salazarista por poderem ser presos, ou porque não tinham coragem de se unirem contra o regime? Respondeu agora? Eu acredito que sim. O regime era, apesar de ser considerada uma ditadura soft comparada com outras ditaduras, como o Chile, como a Alemanha, como o Nazi, mas era uma ditadura, como deu para a própria Espanha, e as pessoas tinham receio. Eu era pequenino, eu não me lembro de muito, mas uma coisa que me ficou foi a minha mãe, por exemplo, ensinar-me a ler para não me baterem na escola. E a minha mãe também nasceu já na ditadura, quer dizer, mas muitas pessoas não sabiam. O que é que sabia, o que é que se passava? Sabiam as pessoas que iam estudar, ou alguém que tinha algum familiar que sabia o que é que se passava, porque as pessoas não sabiam o que era uma ditadura, não sabiam nada, mas as pessoas tinham medo. E para que as ditaduras sobrevivam, há necessidade de haver mesmo pleonasmo. Desinformação. Portanto, é importante que as pessoas estejam desinformadas. Ignorância. Se as pessoas não sabiam o que era isso, a maior parte das pessoas não sabiam. Preciso controlar. Os que iam para ultramar, os rapazes jovens, também não sabiam porque é que tinham que defender Portugal. A pátria. A pátria. Exatamente. Era uma coisa. Deve ter sido uma coisa horrorosa. Eu tinha 8 anos, estava a fazer 9, quando aconteceu o 25 de Abril. Até vinha a falar com a professora nas casas. Nós não lembramos, eu lembro da professora me bater, me chamar nomes. Mas às vezes ponho-me a pensar, se ela não me batesse, se ela não me chamasse, se ela não me fizesse aquilo que fazia, se calhar ela própria estava fora do regime e poderia ser ela própria. Às vezes ponho-me a pensar, se eu fosse professor naquela altura, como é que seria? Eu acho que isso estava instituído, esse tipo de ensinar punindo. Sim. Ensinava-se punindo. Sim. E às vezes não era, a pessoa nem precisava de... Para ser castigada de não saber as coisas. Olha, hoje és tu que vais levar. Pronto. Para manter a autoridade. Não foste à catequese? Ok, anda cá. Nesse aspecto, era a única situação que eu me lembro. Era terrível para nós. Nós tínhamos receio, tínhamos medo, tínhamos que decorar aquilo tudo, saber aquilo tudo. Pronto, mas... eu também não sou deste tempo, assim, desse tipo de... Pronto, de escola. Já sou de um tempo mais... Sou nova, não é? Escola mais castigadora, não sei, mas recordo-me de haver uma cana, uma régua, umas orelhas de burro, também existia. Para a janela, toda a gente a passar quando te erravam, toda a gente a gozar lá fora. E pronto, era terrível. E as mãos das professoras? Eu tinha uma professora que não precisava de nada. Abria a mão. Sem manimentos. Sim, mas pronto, no meu caso, era batia quando alguém não sabia alguma coisa ou não tinha feito o trabalho de casa, era por aí. Sim. Mas às vezes não é necessário ver um motivo, para aquilo que eu ouço dizer. Sim, é. Por exemplo, não ir à catequese. Nós pensamos assim, hoje, então, quem tem a ver com isso não são os professores, não é a escola, não é? Os pais, mas não. A escola, os professores mandavam mais do que os próprios pais. E a religião também estava muito presente. Exatamente. As salas de aula tinham um crucifixo. Eu andava num colégio católico, para dizer era normal, mas mesmo as escolas, não sei se a tua tinha um crucifixo. Tinha o Presidente da República e o Salazar. O Presidente do Conselho. O Presidente da República e o Presidente do Governo. O Salazar, eu já não sou do tempo do Salazar. Porque tinha os dois quadros, as duas fotografias. Quadros, sim. E eu ainda sou do tempo, lá aparece o anúncio das velhotas. Estava no continente aqui há uns tempos. Eu vi para esta escola em 77 e ainda havia crucifixos. E nós próprios, os miúdos, os crucifixos.
77, 3 anos depois. E esta escola, que era também, pronto, não era ligada à religião, era um colégio privado, associado à religião, ainda tinha, na parte das salas, tinha um crucifixo. Já não tinham, como antes do 25 de Abril, o Presidente da República e do Conselho. Já não é. Sim, mas tinham ainda crucifixo. E nós, miúdos, alguns já contestaram. A partir daí, quando eu venho para aqui, que eu começo a perceber as coisas, mais ou menos, eu e quase todos, pronto. E começamos a contestar isso. E eu lembro de turmas que tiravam o crucifixo. Mais velhos, 12º, eu vim para aqui no 7º, e não queriam crucifixo, porque já estavam revoltados, e tinha que ser, não é? 3 anos depois. Vamos fazer a próxima. Na próxima pergunta que nós temos, a criação da polícia política, a PID, se acham que foi importante para a manutenção do regime? Eu acho que foi determinante. Por aquilo que eu ouço, aquilo que eu leio, penso que até se não houvesse esse tipo de polícia, não sei, se o regime teria sobrevivido tanto tempo, penso que não. Concordo contigo. As pessoas tinham mais liberdade. Funcionava mais ou menos assim, aquilo que eu ouvi dizer, pronto, daquilo. Bem, daí vem, desculpa interromper-te, Não, te interrompi, estávamos há peço dias desculpa. a falar de adágios por causa do Saramago e de provérbios, não sei o quê. Já ouviram aquele As Paredes Têm Ouvidos? Já. Bem daí, Sim. precisamente. Era- Não se podia confiar em ninguém? Não. Era uma rede de tal forma que para vocês perceberem, eu estou a ver o Correio da Manhã TV. Eles estão em todo lado, têm pessoas em todo lado, e muito bem, né? Na parte positiva que lhes toca. Portanto, eles são os primeiros a chegar. Pronto, naquela altura havia, segundo o que eu vi, pessoas mais velhas, ouvi, li e me contaram, havia, por exemplo, no PEI, na minha aldeia, provavelmente havia 2 ou 3 PIDs, era uma aldeia grande. Mas as pessoas toda a não, gente eles não sabia. estavam identificados, ou estavam? Alguns sabiam o que era, Ai, sim. e outros que não sabiam. E outros que não sabiam. São que os mais era. perigosos. Que eram os mais perigosos. Naturalmente. Exatamente. Normalmente as Em pessoas cada tinham medo. instituição, por exemplo, numa escola, podia haver 1 ou 2 professores camuflados, 1 ou 2 funcionários e alunos, 12º, 8º, etc., camuflados porque tinham os pais, que eram da PID, e diziam, portanto, e acabavam por ser informadores, portanto, e era uma rede, uma coisa monstruosa. E a PID foi fundamental, sem dúvida nenhuma. Controlavam tudo. Controlavam tudo, eles controlavam tudo. Por exemplo, há bocado estava a falar no professor. Imaginem que eu estava a dar aula e que eu, a páginas tantas no meu, sei lá, segundo, terceiro ano de aulas, eu sabia o que é que se estava a passar. Se calhar como professor, os professores, a maior parte, alguns não sabiam, mas os que sabiam. Eu começava a mandar umas bocas e contra o regime. Enquanto isto aos meus alunos, às vezes. Provavelmente podia haver ali um aluno que ia logo dizer ao pai dele: olha, o professor de Geografia andou a dizer que o Salazar não fez bem aquela lei ou que não concorda com isto ou com aquilo. Provavelmente nessa noite eu ia para a gaiola. Provavelmente nessa noite eu era preso. Era assim. Aquilo que eu via era assim. Eu falo na nossa profissão, mas podia ser numa fábrica, podia ser num hospital, num tribunal. Epá. Em todo lado. Em todo lado havia, não era só nas terras, era nas grandes instituições, quer públicas, quer privadas. Nas privadas era pior. Havia PIDs. E acho que nos anos 40, 50, na força do Salazar era terrível. Era terrível. Depois começou a perder força. Felizmente. Fininha. Eu também falo muito alto. Vai, passa à próxima. A próxima é para ti. Não, mas introduz a pessoa. Ok. Não. Queres ser tu? Eu não- como é que a pessoa se chama? Joana. Quaresma. Temos aqui a A pessoa. pessoa não se importa de aparecer no vídeo. Ai, não gosto muito, filho. Não, Mas estás de máscara e ninguém te vê. Não aprecio muito essas. Mas é filho. Mas acho que não parece assim. Exato. Se não, Ninguém te vê, Assim não dá ali uma parece. carteira e tudo. Não. não precisa aparecer então. Pronto, Acho que Joana basta Quaresma. falar. Joana Quaresma. Venhas para fazer a tua pergunta. outra memória. Então, lembram-se das músicas que fizeram parte da Revolução e que ainda hoje são vistos como símbolos desse Olha, eu dia? lembro-me de uma, especificamente, e que era tipo, para mim era a música proibida. Porque eu era muito pequena, eu ainda não tinha 6 anos, quando foi o 25 de Abril. E pronto, e havia aquela repressão, isto não acabou logo no dia a seguir, não é? Agora já podemos dizer tudo e cantar Sim, claro. tudo e fazer tudo, as coisas ainda se mantiveram durante algum tempo. E então lá em casa eu comecei a cantar uma música
que eu não sei quem é que cantava, vocês com certeza sabem que são mais velhos, que era Uma Gaivota Voava, Voava. Uma gaivota voava, voava. Pronto, é uma cantiga também de Abril. E eu então comecei a cantar aquilo. Como ela, somos livres. Exatamente, somos livres de voar, não é? Pois essa para mim é interessante, essa música. Somos Pronto, livres. e eu então comecei a cantar isto. Era isto. E a minha mãe disse, tu não podes cantar essa música não se canta. E eu pensava, mas esta música é proibida. Então achei sempre que aquela era uma música proibida. Não percebia porquê. Porque ela é tão bonita, mesmo a nível de, pronto, lá está aquela ideia da Já não liberdade. lembro quem é que liberdade. cantava isso. Era uma voz feminina. Era. Pronto, só muito mais tarde é que eu aprendi que havia a grândola, só muito mais tarde. Mas naquela altura específica era Uma Gaivota Voava, Voava. Era a música que eu tinha sempre na cabeça. Como é que foi a pergunta? Se lembram? Se lembra das Sim, pronto. músicas? É aquela de que me lembrei esta. Eu e miúdo, nós não tínhamos nada para fazer, víamos a televisão e eu via o Festival da Canção. E o Paulo de Carvalho ganha com o Depois sim. do Adeus, que é a música, a primeira música que está tudo bem, está tudo a correr bem, para avisar o Salgueiro Maia e o todo o É uma resto. senha, não é? É a primeira senha, exato, que é durante a noite. Às 10 e tal. Às 10. Às Vocês 10. já viram isso? Eu também já não me lembro. Opa, essa era uma música que não foi proibida, porque ganha o Festival da Canção. Agora, o Zeca Afonso, com o grande Vila Morena, para o Salgueiro Maia sair, que foi da madrugada, não sei como é que conseguiu passar na censura. Portanto, a censura já estava fraquinha naquela altura. Sim. E passou. Essa música foi permitida. Porque o Zeca Afonso era um professor, lá está. Foi professor durante pouco tempo. Acho que Ele era de filosofia. E foi atacado pela PID e esteve preso. E as músicas dele quase todas proibidas, mas a grande Vila Morena, que também não dizia assim nada de especial, não diz. Foi permitido e foi essa que foi escolhida. Pá, vocês dizem se nós os cantamos ainda, é? Sim, Não? já aqui, mano. Gosto de ouvir as duas, o Zeca Afonso. Eu adoro as músicas do Zeca. Zeca Afonso. Mas para mim, aprendi a está gostar acima. dela já em adulta, não é? Epá, eu, sinceramente, quando no 25 de Abril sou muito emotivo e quando se canta essa música eu venho umas lágrimas aos olhos. Nem A consigo sério? cantá-la. O que é Não consigo da cantá-la, Grândola? não consigo esse cantar a não Grândola tem Vila esse Moreira, efeito em não mim. consigo cantar o hino de Portugal e não consigo cantar o hino de Benfica, não consigo. Quando começo a Epá, cantar, do Benfica. essas três para mim, pumba. Agora, depois do adeus. Mas o hino do Sporting É melhor. O hino do Sporting nem É sequer melhor. sei uma estrofe sequer. Olha, Joana, queres Uma dizer alguma Gaivota coisa? Voava, Voava. É a letra em música de Ermelinda Duarte. Diz-vos alguma coisa este nome? A mim Não, mas eu lembro-me disso em miúdo. Sim, mas Eu cantávamos isso, cantávamos Pronto, isso. a minha mãe proibiu lá em casa, tanto eu como a minha irmã não podíamos cantar esta música. Mas nós não percebíamos porquê. Portanto, não se explicava. Eu acho que, embora tenha tido uma Tinha educação que ser. aberta, os meus pais não nos explicavam as Tinham coisas. receio. Tinham receio. Pronto, exato. Depois do 25 de Abril foram tomadas algumas medidas imediatas e quero perguntar se lembram de algumas ou se destaca alguma das medidas tomadas. Pois a que nível? Eu não sei. Eu acho que no imediato houve esse clima de medo, porque eu, por exemplo, recordo do ano de 75, o ano a seguir, não foi um ano fácil. Eu entrei num colégio, 74. onde eu depois estudei sempre, num colégio, pronto, de freiras, católico, lá em Coimbra, e metiam-nos imenso medo às crianças, por causa dos comunistas, faziam isto, faziam aquilo, era uma coisa absurda mesmo. Eu recordo uma vez chegar a casa, cheia a chorar, ir ao encontro da minha mãe, e depois vão-nos fazer mal, e vão não sei o quê, e de ver, sei lá, pronto, havia muitas manifestações, e de ver uma manifestação, e estava assustadíssima, mas lá está. Também eram este tipo de adultos, educadores, não é? Ou supostamente educadores, entre aspas, que incutiam este medo às pessoas. Até aqui para o Sul, não. O comunismo. Era essa ideia do comunismo. Mas aqui para o Sul, o comunismo estava mais aberto, de certa forma. Mas havia a ideia, eu lembro, começaram a aparecer os partidos, uma série de partidos. Exato. Partidos de direita, partidos de esquerda. Portanto, nós também falámos isso nas aulas. Partidos de esquerda, partidos de direita. E aqui havia muito mais partido para o Sul, o comunismo. Mas aquela ideia de que os comunistas comiam as criancinhas ao pequeno almoço, foi nessa altura. Existia Isso familiares surgiu meus nessa altura. que eram de direita e que são de direita. Portanto, eu acho que isso era mais para o norte. Para o sul, o comunismo era muito bem-vindo, infelizmente. Na minha ótica, infelizmente. Mas estás a ver, Vem a provar, um vem-se colégio a provar agora com a Ucrânia católico. que é o comunismo, mas pronto. O Partido Comunista a defender a Rússia da forma que está.
Pronto, mas naquela altura o comunismo apareceu de uma forma solta, demasiado, e depois foi anos terríveis. Acho que 75, 74, Sim, 75, 76 76 foram anos que Portugal ainda hoje não está organizado, não se conseguiu, acho eu, em muitas coisas, devido a essa abertura Obviamente, não vem demasiada. 74 e as coisas não são como, não ficam como são hoje, Houve vocês têm essa grandes- noção, Uma não falta de é? organização na sociedade portuguesa. E a culpa foi um bocado, pronto, foi de todos na altura. Muita instabilidade política. Muita estabilidade política, tentativa de golpes de Estado, houve tentativas de golpes de Estado, quer de direita, quer de esquerda. Okay? Quer de Estudamos direita, essa quer de história, esquerda. E o país ressentiu-se muito com isso. Pronto, falou-se na reforma agrária, falou-se e houve ocupação. Portanto, houve ocupação das propriedades, das pessoas. Eu tenho amigos em Abrantes que ocuparam casas, professores aqui ocuparam casas. Depois, apesar de lhes terem dado, foi o Partido Comunista na altura que teve no poder. Pá, erradamente, de facto. Pronto. E houve ali um período de conturbação terrível. E o país, acho que o país ficou pior em termos de organização. Mas com certeza, agora durante 2 vendo as anos. coisas à distância, tinha de ser. Tinha Não de havia ser, outra é óbvio, hipótese. tinha de ser. Tinha de ser. E não ter morrido muita gente e tudo. Mesmo no próprio dia, acho que foi uma vitória, não é? Sim. Morreu o quê? Uma pessoa, No não foi? próprio dia, eu acho que continuo a achar. 2 pessoas. Sim. Morreram de quê? Mas não teve nada a ver com a Não teve revolução, nada a foi ver. aos acidentes. Não, houve uma que morreu. Tiveram Houve de disparar. Foi um disparar. no Quartel do Carmo houve um PID que disparou. Sim, sim. Disparou um tiro e matou uma pessoa que estava no voo. Sim. Ok. Então, vou fazer a próxima, professor. Então vá, faz lá. Na opinião das pessoas, qual foi a razão principal que levou a que o regime durasse tanto tempo, os 40 anos em Portugal? Opa, eu acho que foi uma grande organização. Nos anos 30, no tempo das ditaduras, havia ditaduras, infelizmente, pelo mundo inteiro. E as mais fortes eram aquelas que estavam muito bem organizadas. Há bocado falámos na PID. Sim. A PID, portanto, foi importantíssima para organizar, sem dúvida nenhuma, e para ter o rebanho bem organizado, o povo bem organizado e obediente. Mesmo com aquilo que aconteceu na Itália, mesmo com Mussolini, que depois influenciou Hitler, mesmo com aquilo que aconteceu na Alemanha, houve ditaduras que permaneceram. Sim. Na Grécia, na Europa, na Grécia, em Portugal, na Espanha e em outros países do mundo, que permaneceram porque eram bastante organizadas, bastante opressivas, fortes, usavam a violência. E acho que foi isso, o Salazar conseguiu perceber. Popularidade. Eu tenho um amigo que eu discordo dele, que ele é diplomata, não sei se tu conheces, porque é de Coimbra e a professora Lígia estudámos em Coimbra. E eu contesto, ele é diplomata e ele diz que, eu não sei se já falámos isso nas aulas, ele diz que são precisas ditaduras ainda no mundo. E eu contesto quando ele diz que na África são precisas ditaduras porque os africanos não são organizados. Ele tem uma certa razão, porque eles não são organizados. Epá, mas a democracia que demora mais tempo. Tem que haver democracia. E a ditadura faz isso, organiza a força. E a nossa organizou durante muitos anos. Infelizmente. Sim. Infelizmente. É o que eu acho. E a troca de escolaridade das pessoas, tanto homens como mulheres, portanto só tem a facilidade com que se ia para a universidade é quem tinha poder económico. E os homens, as mulheres não tinham. Eu, por exemplo, lembro-me que na 4ª classe não havia um número de limite, tinha colegas que andavam lá 3, 4 anos para fazer 4ª classe. E quando saíam, era já para casar. Era quase como a etnia cigana, saíam já para casar. Portanto, e os homens também não tinham possibilidade de ir para a universidade, começava-se a trabalhar muito cedo. E o facto de não ter escolaridade, também as perguntas não eram muitas. Sim. E não alfabetismo. Pois. As pessoas não... Também não se promovia o sucesso para quem tinha dificuldades. Era só, pronto, as minhas colegas com 14 anos saíam da escola para casar. E quem é que sabia, quem é que se apercebia do que é que estava a passar em Portugal? As pessoas, como a professora Joana estava a dizer, que conseguiam estudar para a universidade. E muitas delas não queriam saber. Não tinha poder económico. Não Quem não havia tinha poder cultura, o económico. conhecimento é tão importante. É importantíssimo. Quem não ia para a universidade andava subjugado sem se aperceber naquilo que vivia. O caso dos meus pais, por exemplo. Por exemplo, o meu primo tinha um primo que foi para a faculdade e andou, já em 73, 72, andou a ser perseguido porque lá percebeu o que é que se passava. E foi perseguido em Lisboa pelo PID. Felizmente nunca foi preso. Pronto. Mais tarde também me explicou isso tudo. Mais tarde. Porque as pessoas não sabiam o que se passava. As
subjugadas. Havia poucas escolas, Poucas escolas, não também interessava não havia poder desenvolver. económico Claro. para Quando se diz que o mandar Salazar estudar. A desenvolveu ignorância o país. favorece este Ele tipo não de desenvolveu regime. o país. Quando se diz que o Salazar, e às vezes vocês podem ouvir pessoas quase vossas bisavós, avós meus de idade, o Salazar é que faz falta, ele é que A minha mãe desenvolveu. dizia isso, eu Desenvolveu ficava- nada. Ele não desenvolveu, antes pelo contrário. Nada, nem setor primário, nem sequer a agricultura desenvolveu, quanto mais o secundário, o terciário e os serviços, a educação. Era conveniente Era tudo, para as era. pessoas não pensarem. Para as pessoas não pensarem. Compara-se à igreja de antigamente, quando era só, as missas eram Idade em latim. Média. Claro. Assim nada se põe em questão, aceita-se tudo, não é? Não se tem essa Era capacidade. normal. Não se questiona, pronto. Que memórias têm do dia da Revolução? Já falamos um bocado disso, mas sim. Exato. Olha, Do próprio dia, tinha do próprio dia, eu ainda não tinha pois, 6 do próprio anos, dia. tinha 5 anos e meio para aí. E só me lembro de uma coisa, de ouvir o meu pai aos gritos estridentes, logo de manhãzinha, liberdade, liberdade, portanto, a gritar liberdade, liberdade. Portanto, o meu pai estava informado que ele era, de alguma forma, foi um ativista. Ele pertencia a um sindicato e também colocou cartazes à noite, Por isso é que ele escondido. protegia, por isso é que ele protegia. Pronto, tinha Não queria que informação. cantasses aquela música. Não era o meu pai, era a minha Mas mãe. a tua mãe. Se o teu pai sabia também. E pronto, recordo-me unicamente disso, mas nunca mais me esqueço. Não sabia o que isso significava, liberdade, não é? Mas que ele gritava liberdade, liberdade, porque logo de manhãzinha foi publicitado na rádio, não foi? Acho que Foi. ele Na televisão. estava. Na televisão. Na televisão, já Sim, estava sim. ligada de manhã. Não, a televisão fechou. Ai, fechou. E apareceu logo o MFA a dar uma mensagem, depois passado 2 horas outra vez. Pronto, aí pelas 7, talvez, estava a fazer. Ele ouvia sempre o rádio de manhã, as notícias, enquanto fazia a barba, e pronto. E foi aquela gritaria. É a única coisa de que me Tu, lembro. mais Joana, nada. vê lá se o que é que te lembras. Se calhar foi igual a mim. Foi mais no outro dia. Se foi. No outro dia, porque apanhou, não é? Pois eu também acho que Mas foi. lembra-me Eu também acho que foi no outro dia a seguir, por acaso. Eu fui. Eu estava. Estávamos na escola e não houve aulas. Agora, eu não sei se foi nesse dia, se foi no dia a seguir. Mas explicaram porque é que não havia? Não pensava. Eu acho que fui todos os dias. Mandaram toda a gente embora? Não mandaram. Andámos no recreio, não houve aula. Eu tive Foi. Eu só tive 2 feriados na escola primária. Foi uma vez que a minha pessoa teve um acidente, bateu lá no cruzamento e toda uma festa, e foi naquele dia. Eu acho que foi no próprio dia. E havia já helicópteros. É isso que eu te lembro. Havia helicópteros a passar de um lado para o outro. Havia helicópteros, não sei se era a base de tanques. E lembro do barulho dos helicópteros. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi helicópteros. E foi o feriado, nós todos contentes, porque foi o segundo feriado que tivemos aula. Pronto, é isso que eu me lembro. Eu lembro-me do pós-25 de Abril. Houve uma instabilidade muito grande. E lembro-me de haver uma tentativa de assalto, quando morava na Barquinha, ali a Tancos, de os quartéis serem atingidos e haver explosões lá onde eles tinham Os paióis. Os paióis. E o meu pai tentar-nos tirar da Barquinha, com medo de que se aquilo fosse pelos ares, era um clima que houve pós-25 de Abril, meses ou dias depois disso. Sim, a Barquinha está ali perto. E então ele o retirar-nos dali, porque sei que aquilo ia pelos ares, o pós-25 de Abril. Foi uma época de ansiedade, de insegurança, porque ninguém sabia o que é que poderia vir dali. A minha pergunta agora é se lembram do motivo pelo qual no dia da Revolução o militar colocou os cravos nas armas. Que houve militares que tinham cravos nas armas e nós queremos saber se lembram. Isto tem a ver com a florista. Sim. É a história da florista. A história da florista. Ela vendia cravos. É assim, não é? Não sei. Eu acho que sim. Ela vendia cravos, estava a vender cravos. Vendia várias flores, mas tinha muitos cravos naquele dia. Acho que tinha cravos a mais. Começou a oferecer os cravos a quem E houve passava. um soldado que militar. colocou, E, exato. não, e depois houve civis que deram aos soldados. E houve um soldado que Teve essa colocou na ideia, G3. exato. Colocou E no cano da pegou. G3. E pegou. Como lá está aí. Está ali, exato. Houve um dos soldados. Portanto, acho que ela começou a oferecer às pessoas. Pronto, e houve pessoas que ofereceram aos soldados. Foi uma coisa, mas acho que foi uma coisa muito rápida. Foi uma coisa. Sem ser intencional. Sem ser intencional, Pois foi. E ficou Ficou marcado. símbolo. Ficou a Revolução dos Cravos, que é conhecida a nível O cravo é o mundial. símbolo da Cravo é o Revolução. símbolo de Portugal. Por acaso é uma flor que eu não aprecio propriamente. Depois não cheira assim. Mas depois tem a substituição
a arma, em vez de deitar a provocar sangue, Sim. provocou uma flor, rebentou qualquer coisa. Essa analogia. Como sim. Uma coisa inconsciente, mas depois teve um significado positivo. E os militares todos depois. Inteiro. Foi um, foi dois, foi três, e todos eles puseram. Vê-se ali nas fotos. Sim, essas fotos. E a criança também, Sim, isto também tudo. fizeram Os uma... canos Uma das criança, tangas, sim, que é acho um que foi. póster, que é muito conhecido, uma criança também com... Tal. Também já foi entrevistada. Depois, anos sim, mais. mas depois isso foi montagem. Ali, aquela Sim, imagem. sim. Sim. De qualquer das formas, aquilo na rua passou-se mesmo. As pessoas, eles tinham cravos no G3. Sim. Que era uma arma. Coitado, Letal. brutal. Letal Tinha o cano, não, exato, o cano mas era desta bom. maneira não foi. Eu lidei com ela, o cano era bom, mas falhava muito. Mas pronto, era a arma que tínhamos. Então, passando aqui para a penúltima, será que a Revolução de Abril influenciou outros países a libertarem-se das ditaduras em que viviam também? Como o caso da Espanha? Eu acho que sim. Não sei, Sim, a Espanha foi. talvez. Porque eles foi bem mais tarde. Foi 6 anos depois, 4 anos Foi. depois. O Franco era muito forte. Nós estamos a falar, o bocado foi o Salazar. O Franco ainda era mais repressivo, atenção. Sim. Porque os espanhóis tinham aquela situação da divisão do país em si, que hoje ainda têm. E o Franco, portanto, nunca permitiu que isso acontecesse, nem pensar. Portanto, a Espanha poderia ter dividido em vários países. Isso ainda hoje se fala, mas cada vez menos. Pronto. E ele era bastante repressivo, o regime era pior ainda que o começo, muito pior. É o que dizem, também não sei, mas é o que dizem. E sei que houve uma influência para os países que ainda tinham ditadura, da Revolução dos Escravos, da Revolução Calma, da Revolução Pacífica. E a Espanha foi atrás. Epá, é o que vários jornalistas dizem, é isso. Sim. Acho que sim. Ainda hoje veio, já agora, ainda hoje o Presidente da Ucrânia, hoje, salvo seja, a semana passada, ou há 15 dias, ele falou na Revolução dos Escravos quando esteve em direto para a Assembleia da República, aproveitou-se disso, não é? Aproveitou porque já estava muito em cima do dia, não é? Foi no dia 21, sim. o dia 25 era logo ali. E está muito mais na memória das pessoas do que, por exemplo, uma situação que é muito análoga a esta e que ele poderia ter aproveitado, que foi a Revolução, foi as invasões francesas. Que é muito idêntico, foram 6 anos, não é brincadeira, de resistência. Portugal resistiu até ao fim e conseguiu depois, com a ajuda externa, naturalmente, conseguiu ultrapassar tudo isso, os ingleses. Mas eu acho que às pessoas não diz muito. Isso vai lá tão século XIX, início do século XIX, o que é isso? Pronto. E esta ideia da liberdade e tal, 25 de Abril, estava logo ali, portanto ele colou-se um bocadinho a isso. Os comunistas acharam que era um insulto, não? Já falamos disso há bocado. Acharam que foi um insulto. Há outro Porque país. eles consideram-se um bocadinho os donos, não é? Do 25 de Abril. E então, um fascista, que eles acham que ele é um fascista a falar do 25 de Abril, insultuoso. Sim, mas temos que passar a imagem que eles não foram, aproveitaram-se, acho que eles aproveitaram. Mas eu disse eles consideram-se. Sim, mas eu estou a dizer que eles não foram. Eu sei que eles se consideram, claro que sim. O Chile também teve uma revolução, ao contrário de Portugal. O Chile teve uma revolução muito sangrenta de militares. 11 de setembro de 70 e tal também. Eu já nem me lembro se foi antes ou depois do 25 de Abril, que há tempos estive a pensar nisso, da nossa. Foi uma revolução ao contrário, eles tinham uma democracia e foi para a direita. A ditadura do Pinochet é uma das piores ditaduras também do mundo. E essa a imagem de marca é precisamente oposta à nossa. Enquanto a nossa foi pacífica e foi para a democracia, a deles foi horrorosa. Nem se sabe muito bem como é que mataram o presidente. Uns dizem que ele se suicidou, o presidente na altura do Chile. O Allende. Sim, já não me lembro muito bem. Outros dizem que ele foi morto. Portanto, que ele se Acho que isso suicidou. foi em 73. Pois eu acho que foi em 73 também. Portanto, ou seja, foi antes da nossa. Foi 6 meses antes, porque foi no dia 11 de novembro. 11 de novembro. Por exemplo, agora falámos do Essa é Zelensky, outra dele ter discursado no nosso Parlamento, que acho que foi emblemático, não é? Agora fala-se tanto, pronto, e apresentam-se várias biografias de uma pessoa que até há poucos meses ninguém sabia propriamente quem era, não é? Sim. Pronto, e uma das coisas, nós há bocadinho falámos dos quadros, das fotografias, está aí na sala de aula. Quando ele em 2019 foi eleito presidente da Ucrânia, recusou-se a tirar a sua fotografia, portanto, a tirar a fotografia de Estado que nós temos hoje, o nosso Presidente da República, e que essa fotografia fosse colocada nas instituições públicas da Ucrânia. Ele recusou-se a isto. E nós temos, o nosso Presidente da República está nas instituições
pronto, tem inclusive a faixa... As câmaras... Exatamente, os e o verdes, Zelensky recusou-se a isso. Eu achei interessante, porque isto diz muito da personalidade de alguém. Sim. Pode parecer um pormenor, mas para mim não é. Sim. Pequenos pormenores. Até porque Ele não faz o culto da imagem, embora as pessoas, há muitas que dizem isso, é um fenómeno, faz o culto. Eu acho que não. Eu acho que Ele necessita da imagem neste Ele momento. sabe muito bem aproveitar da imagem. Mas Faz ele o precisa culto, não. disso. Pois precisa. Neste momento ele precisa disso. Não é? Eu às vezes não posso ouvi-lo porque lembra-me logo a guerra. Eu percebo. Mas não é que ele tenha culpa. Ele está a fazer o papel dele. Lembra-te de qual guerra? Esta? A guerra Pois. que está a passar. E eu faço logo zap e às vezes não consigo ouvi-lo, mas ele não tem culpa. Ele está a fazer o papel dele excelentemente bem. Sei que esta palavra excelentemente existe. Existe, pronto. Esse verbo existe, está descansado. Então vamos para a última pergunta. Considera possível voltarmos a ter uma ditadura em Portugal? Eu acho que não. Esta pergunta é difícil. Nem sequer consigo imaginar uma situação dessa. Acho que não é possível, neste momento, em Portugal. Era muito drástico. Mesmo Não estou a ver como é que ela se alimentava. Eu não vi nada. A gente Eu ainda acho- não estava à espera do Covid, não estávamos à espera da guerra, tudo é possível. Há pormenores que não deviam, que estão a acontecer, infelizmente. O tempo passa, a Revolução Francesa, falaste, também já foi há muito tempo, daqui a pouco a 25 de Abril começa a ser há muito tempo. Reparem, estamos aqui 3 jovens na altura. Mas que estão, 25. vocês estão a pensar no eu não partidos estou a como o pensar. Chega e isso? Exatamente. E quando eu vejo, por exemplo, vocês este ano não, que eu não vos chatei porque não havia eleições, mas o ano passado tinha Geografia C, já vos expliquei o que é que está a passar com a Geografia C, mas acho que para o ano eu vou mudar de atitude. Estou a ter turmas que não são minhas, portanto, é um bocado difícil depois reconhecer. O ano passado tinha metade de uma turma que não era minha e a outra era. Pronto. E eu perguntei-lhes, então vocês vão votar em quem? E eles disseram bonito coladamente que iam votar no Chega. E eu, passei-me. Mas acham que isso não implica que existir esse partido não implica uma ditadura? Acham isso? Pois acham. Eles até podem achar isso. Agora, que é um risco. Passou nos Estados E Unidos esse risco também. Ele passou em determinados países, de vez em quando aparece assim uma Trump, pessoa que- e depois leva tudo atrás e as pessoas Trump, parecem se quando esquecem. invade o Capitólio, Eu quando acho que é ele sempre manda invadir o possível. Capitólio declaradamente. É uma atitude Como é de que a gente extrema-direita. pensava nisso? No Sim, país mais democrático do E mundo, como é que supostamente. pensavas isso ser possível? Exatamente, dou-te razão. Eu tenho receio. Eu não tenho sei, não receio. tenho nada. E acho muito importante e dou-vos parabéns a essa pergunta. Estavam a dizer que essa pergunta era difícil. Mas, por exemplo, se um dia o Partido Comunista Nós podemos esquecer ganhasse as eleições, a no ditadura. dia a seguir o que é que acontecia? Eu sou contra o Partido Comunista, não tenho problema nenhum. Eu já tive discussões, uma vez no 12º também, fomos uma visita de estudo lá acima à pirâmide. Porque uma a colega lá gente, acima de Geografia a C, estava essência lá do o comunismo é Partido essa Comunista. também, não é? Tudo que seja O extremismo. Partido Comunista foi ditatorial. Antes de 25 de Abril, ele não permitia que outras pessoas não fossem do Partido Comunista. Quem era da oposição ao regime do Salazar, se não fosse o Partido Comunista, eles próprios os oprimiam e maltratavam. Isto é verdade. Antes de 25 de Abril. Portanto, é uma ditadura. O Partido Comunista só pode dar uma ditadura. E deu na China, e continua, e deu na Coreia do Sul, e deu em Cuba. Coreia do Norte. Em Coreia do Norte, obrigado. E deu em outros países. O Vietnã ainda tem, fala-se pouco no Vietnã. O Laos tem, ditaduras de comunistas. Portanto, está provado. Agora, o comunismo, na teoria, é espetacular, mas será que se consegue? Cuba, Venezuela. Cuba, teve lá um amigo meu, diz que aquilo está terrível, nunca teve tanto. O Zé Gaspar esteve lá há pouco tempo. Tem falta de tudo, eles pedem tudo, põem-se à espera dos turistas. Nos hotéis, aquilo que as pessoas trazem, os sabonetes, os shampoos, não sei quantos, pedem-lhes aquilo, eles depois vão vender aquilo para fazer dinheiro. Está terrível também. Pá, ditadura não é bom, nem de esquerda nem de direita, como é óbvio. Agora, pá, eu sinceramente também, mas também concordo com a professora Lígia. Acho que nós conseguimos. Eu não estou a ver. Conseguimos, não consigo mas temos imaginar. que lutar, nós temos que lutar por isso é que eu vos dou os parabéns, para que as mentalidades dos jovens que não viveram nunca, vocês nunca viveram momentos difíceis. Sim, nós Não sabemos temos como é Nós que é. também vivemos que em é uma pequeninos, é ditadura. verdade, mas acho que a ditadura, volto a dizer, ainda influencia muito a sociedade portuguesa. Não é muito, mas influencia em alguns setores, infelizmente. Pronto, mas cada vez está a desaparecer mais. Agora não vamos voltar à ditadura. Porque o Chega é um partido que se aproveita dos problemas da democracia. A democracia não há. A democracia tem erros. Há pessoas que vão atrás. As pessoas dão erros. Sim. Eu dou erros no sentido que às vezes me engano a fazer uma coisa e eu admito isso. E às vezes não vejo, toda a gente erra. E o Chega aproveita-se. Okay? Mas o mais perto que tivemos na Europa foi há pouco tempo com a Maria Le Pen
da Frente Nacional, que esteve perto na segunda volta. E foi uma grande vitória quando ela perde. Mas é tão interessante, ainda ontem mostraram, também, não é? mostraram assim, isso. O programa dela é colado, praticamente igual ao programa da extrema-esquerda. Tiveram a mostrar os tópicos, acho que até foi o do Global Portas que dá na TVI ao domingo, e é muito idêntico, não é? Extrema-direita, isto é que se... Pronto, os extremos tocam-se, e ali tocam-se mesmo. E de repente tem um presidente que propriamente não é muito apreciável, mas têm que se agarrar a ele de outra forma, não é? Vão para um destes extremos. Na França aproveitam-se dos imigrantes, dos argelinos, que causam problemas de facto, que não respeitam muitas das vezes as regras, e que há dias falámos nisso, devemos respeitar somos imigrantes, temos que respeitar as regras. Não podemos impor a nossa Uma das nossa medidas cultura. dela... E eles às vezes impõem. Então, o Chega de lá, a Frente Nacional, faz isso, aproveita-se. E as pessoas mais velhas, não sei o que, votam neles. Uma das medidas dela era acabar com o ensino do português em França. Sim. No entanto, há portugueses que votam nela, imigrantes. Isto é um absurdo. É um bocado como é que a cigana votar no Chega ali no... Provavelmente, ou não tem. Devem ser da França. Exato. Aparecem lá como salvadores, não é? Depois acho que teve um guarda-costas cigano, se não teve, tentou contratá-lo. E então os ciganos só veem essas partes. Mas que dos ciganos tens outras pessoas que votam neles, não é? Não é só os ciganos. Tenho aqui uma pergunta que me veio aqui à cabeça. É relacionada com esta última? Não, é 11. Vamos para a 11. É só perguntar se as pessoas acham que o 25 de Abril algum dia vai ser esquecido. Daí levar se calhar a uma ditadura. Como os jovens que não se importam tanto com isso, como as pessoas já viveram. Acho que nessa não época. ser esquecido, faz parte da história. Como faz parte da história quando Adolfo Henriques bateu na mãe, salvo seja, sempre que criaram. Isso nunca aconteceu, é um dos mitos da história. Exatamente, e por cima é um mito, mas lutou contra o exército. Sim, mas, por exemplo, há datas que já não nos dizem nada, 1640, 1 de dezembro de 1640. Ainda há dias falava com os vossos colegas sobre isso. É um feriado que, na minha ótica, deveria ser trocado pelo dia de hoje. O dia 9 de maio é um dia importantíssimo. Eu também acho. O dia da Europa. Vocês até costumavam organizar coisas por este dia, geografia. Este ano não esqueceram-se, não é? Pronto, há outras coisas. Eu sou europeísta. És? Sou, claro. Pronto. Eu acho que devia haver aqui alguma alteração, porque há datas, de facto, essa data já lá vai, isso já não nos diz nada, não é? Até há quem defenda a restauração. A restauração dentro. Há quem defenda que a Península Ibérica devia ser um único país, uma Ibéria. Miguel Torga defendia isso. Ele era muito ibérico. Eu não defendo, antes pelo contrário. Não, eu acho que está muito bem assim. Também acho. Mas pronto, é uma data que já diz pouco, não é? Portanto, podia haver assim uma certa... Mas acho que nos devíamos aproximar mais dos espanhóis e eles de nós, sem dúvida nenhuma. E acho que essa aproximação está feita. Nós somos irmãos, mas devia ser mais. Mais como? Devia ser... por exemplo... De Espanha nem bom vento, nem bom casamento. Pronto, mas, por exemplo... Ainda vais ter uma mulher espanhola. Não há problema. Ninguém disse, já não tive. Bem, se já tiveste. Tive perto. É lá. Delvas. Não, do País Basco. Pá, o País Basco não é perto. E nem sequer eles consideram espanhóis. O País Basco, lá está. Pois, o que é que eu te ia dizer? Não faz sentido nenhum, por exemplo, os espanhóis estarem-nos a tirar água e o nosso governo permitir no Tejo. Mas eu já lá estive. Eles tiram mais do caudal e mas está escrito o contrário. Eles é que não cumprem. Não faz sentido. Está bem? E nós permitimos. O nosso governo permite. Porque depois temos outros acordos. Lá está, os tais acordos. Somos pequenos. Os e não temos a força da Ucrânia. Eu acho que fosse ao contrário. Se os rios fossem para lá, os espanhóis partiam isto tudo. Lá está, somos pequenos. Os espanhóis partiam tudo, entre aspas. E, portanto, há certas situações que nós não temos. É tudo fogo de vista, ok, o rei vem cá, vai lá o Marcelo, muitas festas, mas depois naquilo que toca, nós não estamos voltados uns para os outros. Coesos. Não estamos coesos. Devíamos nos aproximar mais, sim. Aproximar. Então, se a gente, até se fosse, pertencesse tudo um único país, não é? Eles nunca esqueciam, é como se fosse o filho e o enteado. Aquilo que nós fizemos. Não. Eles continuavam a ser o filho e tratávamos como os enteados. Sim, acredito que sim. Por isso mesmo estamos muito bem assim. Nós estamos muito bem assim, mas devíamos aproximar mais deles. Na cultura, nas ciências, em muitos aspectos. Mais ainda. Porque, eu acho que cada um tem a sua identidade. Sim. E agora o problema deles é a divisão nos outros possíveis países que eles não querem.
Portugal é um mau exemplo. É uma república. E ainda por cima. E eles são monarquia. Pois. Que também estamos muito bem Eu com sou essa. eu sou muito republicana. Por Sabes acaso. que eu até achava que nós para o turismo devíamos ter um rei só para o turismo. Não. Só para o turismo. Só Um para o rei. Depois tínhamos que pagar dinheiro de sustentar Não, aquela não. fachada da Então, olha lá, monarquia. já que viste as ainda- pessoas que compram da classe alta e que Estávamos a seguem- falar de democracia. Tu achas que Não, a mas monarquia não. é um regime democrático? Ele só era rei para o turismo. Não recebia dinheiro nenhum. E nós não dávamos dinheiro nenhum. Mas toda a gente sabe que é o rei de Portugal. Não é verdade? Mas é só rei durante 10 anos. Está bem? Durante 10 anos como? 5 mais 5. Estás a falar do Marcelo? Não, não estou a falar do Marcelo. Estou a falar do descendente da monarquia portuguesa. Ah, o Dom Duarte. Toda a gente sabe. Eles sabem. Sabem Não, quem é. Não sabem, mas... Já. Nem precisam de saber. Coitadinho. Mas para o turismo, Uma triste figura. Para o turismo. Para o turismo. Ai, coitado. Não nos Mas representaria há muita bem. gente que vai ver onde os reis estiveram, etc. Então ele para o turismo estava ali tipo jardim zoológico. Eu estou a ser- Não é necessário. eu Olha, estou a eles ser já cínico. conhecem tudo sobre o Eu Dom estou a João ser cínico. V. Eu estou a ser Dom João V. Exato. Sabem tudo sobre o Dom João V, não é? Até vão ao Palácio Nacional de Mafra Estou a ser daqui cínico, não a é 15 óbvio. dias. Monarquia E estamos numa nem pensar. república. Monarquia nem pensar. Nem pensar. É que nem pensar mesmo. Para mim é inaceitável. Nos dias de hoje. Mas uma jaulazinha, estava lá o rei, as pessoas tiravam fotografia. Temos um património tão variado, desde o norte ao sul, ilhas, um património tão rico, um clima tão bom, para que é que queremos uma figura fantasma? É verdade. Portanto, pontos de atração tão bons que não precisamos de uma... Olha, Mais questões, meninos? Não, Está a parabéns, aquecer, parabéns. está a Está tudo aquecer. Está tudo? Acho que está Está tudo. ótimo. Pronto. Então, vocês é que escolheram este tema para o vosso trabalho? Sim. Muito bem. Havia vários temas, mas o 25 Mas nas vossas casas fala-se disto, ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? os pais deles, se calhar, são mais novos que... Pelo menos que eu. Olha, na minha casa, pronto, enquanto eu vivi com os meus pais e com a minha irmã e tudo, às vezes falo disto. Nós, pronto, porque outrora não se ia, pelo menos no meu meio, não se ia ao restaurante como se vai hoje, não é? Quase todas as semanas, ou tatatá, E havia pronto. muitos restaurantes. E havia menos restaurantes, pronto. Só mesmo em datas específicas e comemorativas é que se fazia isso. E no meu agregado familiar, meu pai fazia questão. Nós só íamos 2 vezes ao restaurante por ano. Só 2 vezes por ano. Dia 1 de janeiro, por ser o início do ano, e dia 25 de abril. No dia 25 de abril era o dia de ir ao restaurante. Era religioso. Era religioso. É o dia de ir ao restaurante. Portanto, e no dia 1 de maio, que vem logo a seguir, dia do trabalhador, era o dia de ir comemorar com a UGT, lá em Coimbra, no Choupal, faziam... Não sei se a CGTP também alinhava nisso. Não sei. Pronto, fazia-se Eles uma calhar não sabem- sardinhada. não sabem a diferença entre A UGT é uma união de sindicatos, não é? União Geral de Trabalhadores. E lá em Coimbra a UGT organizava, não sei se ainda existe essa organização, todos os 1º de maio, uma sardinhada pública no Choupal. Pronto, e lá íamos nós todos os anos à sardinhada da UGT. Pronto, eram estas pequenas coisas, não é? E assim, havia um certo envolvimento político. Portanto, lá em casa uma falava-se... continuidade. Havia uma continuidade, falava-se de política e, entretanto, pronto, como o professor disse, apareceram os partidos políticos, os meus pais, o meu pai, a minha mãe ia atrás, naturalmente, escolheu um partido, de alguma forma foi-nos incutindo aquele partido, aquelas ideias daquele partido. A minha irmã ainda se chegou a filiar nesse partido, na juventude, pronto, que ainda hoje há, juventudes políticas, não é? Sim. E foi assim, portanto, no fundo, e eu acho que isto é importante, que as pessoas discutam as ideias, conheçam as ideias, tenham um pensamento crítico, mas eu acho que isto está neste momento a voltar outra vez, parece-me, possível. por aquilo que eu conheço, até porque a escola está a fazer um caminho com a disciplina de ciência política, porque houve aqui um hiato de há uns 10 anos, Ou mais. em que os jovens não queriam saber isso para nada, política, mas para Por quê? O que é exemplo, isso? Eu acho Corruptos, eu acho nem que pensar. há política em todo lado. Política é decisão, tem que se tomar uma decisão. E as pessoas não podem fugir. Não se podem imiscuir e esconder-se como uma ostra ou como uma avestruz. Escuta a cabeça, que acho que também é um mito. É outro mito. A avestruz acho que não faz nada disso. Pois não faz. Pronto, e portanto, política há tudo. E para mim é muito importante aquilo que vocês fizeram este ano, que é na escola, a política, nas listas. Isso é política.
Vocês têm que perceber, depois têm que ter um programa, o que é que vocês querem fazer, mesmo que seja só namorar na sala de professores. Mesmo estou a brincar com isso. Mas muitas listas antigamente era isso, queriam ir para lá porque depois tinham mais namorados ou mais namoradas. Estou a ser sincero. E isso é muito importante e têm que apresentar os vossos objetivos, o que é que vocês querem fazer. Isso é política, isso é muito importante, claro que sim. E tem que haver política, Mas há bocado, no GT e no CGTP, o GT é mais o PS e o PSD. Sim, a direita, sim. Mas Centro-direita. centro-direita. E a CGTP é o comunista, são os comunistas e o mais de esquerda, os outros partidos de esquerda, de extrema esquerda. A maior também. parte das greves e tudo são organizadas pela CGTP, não é? E se quando virem a CGTP está ligado ao Partido Comunista, muito fortemente. E o GT está ligado ao PS e ao PSD. Sobretudo. O CDS não vai muito bem, está bem muito voltado. O CDS duvido que tenha essa participação, direita. esse tipo de Era o participação. Antigamente também tivemos um partido, o MIRM, lembram-se do MIRM? Que era quase neonazi. Houve um partido em Portugal que era pior que o Chega. Mas há muitos anos atrás. Era o MIRM. E muitos deles eram quase neonazis, atenção. Se bem que há quem diga que não chega, há lá um grupo dentro. Que também quer Isso é que foi a primeira associação de estudantes que ganhou aqui no liceu. Foi o MIRM. Foi o mesmo. A sério? A sério. Mas ainda não estava Da qual o teu marido fazia parte. Mas eu nem sabia o que era aquilo. Pois. Mas o teu marido é uma pessoa expansiva, simpática, conhece toda a gente. Portanto, ele é que ganhou, não foi o mesmo. Ele e se calhar. E os outros que lá estavam. Foi por mais serem populares. Não, aqui foi Eram mais serem populares, não tem nada a ver com isso. Lá está, mas isso é política. E se me falares hoje em dia, Chega, foges do Chega. Isso é política. E há muitas pessoas que ganham votos. E nos anos 80. E não o partido em si, é a pessoa em si. Foi a grande década dos comícios. Nos anos 80. Sim. Aqueles comícios completamente a abarrotar, Agora é só com as festivais. Agora é festivais, não é? Festivais. Nós íamos para os comícios, ouvir políticos. Enfim. Mas em relação ainda à ditadura, é um exemplo de que, enquanto os outros partidos de centro e direita, quando não têm sucesso nas eleições, muda, se calhar não devia mudar tanto. Os líderes, quando não atingem os resultados, é repensado e são. No partido de esquerda, a ditadura não permite isso. Eles perdem, baixam os resultados e há quantos anos o líder é sempre o mesmo. Nem que os resultados venham para metade. Isso é muito importante o que a pessoa não refletem de que, até que ponto são responsáveis pelo insucesso. Numa empresa, quando não se apresentam resultados, num clube de futebol, quando os resultados não se apresentam, é alguma coisa, há pessoas então, mas porquê é que responsáveis. se diz que eles engoliram a cassete? É a cassete. A cassete. Lá está, são ditaduras. É a cassete, que é sempre a mesma coisa. Existir na esquerda como pode existir na direita. O Partido Comunista Português, os partidos comunistas todos, o Partido Comunista, as eleições, quem é o líder não se sabe. É como o Papa. O Papa sabe-se quem é que vota, mas não sabes quantos votos é que ele teve. Enquanto nos outros partidos é tudo democrático. Era o que a pessoa está a dizer. Os outros partidos é democrático, é aberto. Repensado. Porquê? Vamos ver quem é que são os líderes. Ali eles são escolhidos lá internamente fechados. Era o Comitê Central do Partido Comunista que decidia. Mas acho que a última vez, acho que eles já disseram que vão tentar acabar com isso. Disseram, mas agora perderam tantos votos. E é de braço no ar que se vota. E acho que mas aquilo é fechado. Pronto, e é de braço no ar. É de braço no ar. Estão a ver que é uma votação de braço no ar, não é? Vota. Eles é fechado. É como o Papa, para eleger o Papa. Ali ninguém... É tudo fechado, ninguém sabe quem é que votou em quem. Não se sabe quantos votos foram. Foi eleito aquele Papa e foi eleito aquele Presidente do Partido Comunista. Não, é de braço no ar a votação. O Papa? Não, no Papa não sei, mas no caso do Partido Comunista. Mas Tanto que é ilegal. Mas é fechado, é lá dentro. Não sabes quantos votos é que há. Mas alguém se atreve a ir contra a corrente? Toda a gente está a ver quem é que eu estou a votar? Só que em Portugal isto é uma ilegalidade. Pois claro que é ilegal. É que vocês sabiam disto? Não pode haver votações de braço no ar no nosso país. Precisamente, olha, coisas que a democracia trouxe. Lá está. Sim. E isso acontece nas aulas. De braço no ar? Em algumas aulas. Sim, mas isso a sério? Votam de braço no ar nas aulas? Já aconteceu, eu lembro-me. Não é propriamente, mas não são votações. Decisões não podem ser. Mas isso não é votar, não é, pronto, isso é no fazer... Eu perguntei a uma 11º que é que queria fazer a ficha neste ano. Mas isso... Ok, mas isso é outra coisa, não vais fazer papelinhos para isso, não é? Não há braços no ar, mas é para isso, não há braços no ar. Mas, por exemplo, delegado de turma. Delegado de turma pode ser, sim. Embora haja uma pessoa que se apresenta para essas funções, vocês votam
num papelinho. Sim. Imaginemos que o Duarte agora, eu quero ser delegado. Não significa que tu vais ter os votos dos teus colegas. Podem não gostar da tua personalidade ou assim e ninguém vota em ti. Sim. Mas claro, lá está. É papel, fechado, não é? Sim, é isso. E acho que os papas também, mas é tudo à porta fechada. Por cima não se passa para cá, não se sabe quem é que quantos votos teve, quem é que votou em quem. Bem, quem é que votou em quem não se ia saber, mas quem é que foi votar? Espera, estou a dizer que há uma votação que é feita, que é a votação do orçamento do Estado. Aí eles votam... Está bem, mas está lá o Aliás, há uma disciplina de voto o e secretário, não é? mas o secretário está lá a apontar os votos todos. E até aponta quem é que votou em quem, porque E depois tem que fazer a ata. há a disciplina de voto, já ouviram falar disso, a disciplina de voto? Sabem o que é isso? Há partidos que têm, eu acho que quase todos devem ter, para determinados assuntos, disciplina é, os deputados todos têm que alinhar para a decisão do partido. Podem não concordar, mas têm que alinhar por isso. Sim. Chama-se isto disciplina de voto. Sim, disciplina de voto. Mas, por exemplo, há temas que são aqueles temas fraturantes, por exemplo, tipo o aborto, ou a eutanásia, não sei o quê, que há partidos que dão liberdade. Há partidos. Os de esquerda. Os de esquerda não. Por exemplo, o PSD dá liberdade de escolha, isso eu sei. Nesse tipo de temas. Sim, o PS também. O PC é o PS, o PC, pronto. São 6 ovelhinhas. Agora. E agora, depois disto que aconteceu sobre o... Não, isto foi o ter no pé completo. Por acaso fiquei com curiosidade de conhecer, porque eu desconhecia aquela deputada. Fui ver a biografia dela, os estudos que aquela senhora tem. Interessou-me, não é? Que pensamento é que esta... Porque acho que ela é... Não, acho que... Fazes bem. Claro. Ela é eleita pelo Círculo de Setúbal, precisamente, e é um curso que... Como é que se chama? Química Tecnológica. Eu nem sabia que tal curso existia. A nossa administradora também é química qualquer coisa, não é? Eu acho que é. O Maria do Céu, ex-presidente da República. Talvez se ela fosse da área de humanidades tivesse outro pensamento, penso eu, não sei. Eu conhecia. Não, estou a falar dessa senhora. Talvez, sim. Que esta gente mais nova é mais radical, estive a ler um artigo sobre isso, do que os mais velhos. Os deputados. Sim. Estes mais novos são mais radicais a nível destes temas, da guerra, não sei o que a geração mais antiga. Daí o problema de... Portanto, isto não vai mudar a nível do PC. Em qualquer momento isto o problema da ditadura poder aparecer. Eu também acho que não, concordo contigo, mas temos que continuar a falar, temos que continuar a debater estas coisas e a avisar que... E de pessoas não se aproveitarem de determinadas oportunidades que possam surgir. Olha, vocês vão ficar, tenho que ir à casa de banho. Foi a água. Pronto, olha, obrigado, queridos. Obrigado pela água. Obrigada. Mano, faz as coisas que tu Vai. quiseres. Não, mas Se eu a não pri- se a Como é que eu pri- começo? se a primeira errar, Costa. Olá. Estamos aqui com a pessoa. Marias e Martins e a pessoa, claro, Tens é que falar mais alto. Não, isto é só preparação. Pois, mas depois tens que falar mais alto. Pois é, aquele problema, não é? Sim, não é problema, isso ganha-se. claro, brincadeira. Ele vai dar aulas. André, quando fores falar, mete mais do lado. Estás de lado? Como Não, isso Não, mas... Ai, já... Isso. Realizar um podcast sobre o 25 de Abril e depois. Estamos a... É uma conversa... Temos aqui um guião. Agradece a presença das pessoas, não é? Sim, depois tens aqui o guião. Temos aqui um guião que vamos seguir. Ok. Isto até podia ficar assim, que era engraçado. Mas a conversa vai... Até podia ficar assim. Vai ser mais informal. Ok, posso começar então? Odeio isto. Avança, Duarte. Então, Vamos para a frente. Imagina que tivesse mesmo uma plateia com pessoas. Estás a falar Cheio de para pessoas que coragem. conheces, agora tivesse mesmo uma O plateia 25 com de Abril é sinal de coragem, de determinação. Podemos fazer este corte. Benfica da Podemos Branca é aparecer assim um vermelho. bocado, estás a ver? Do Benfica da Branca é vermelho. Não, Eu até vi de vermelho. Isto não é vermelho, espera. Isso não é vermelho? Eu acho que não. Que é, Margarida? Queres fazer a... Não vejo mal. Não, eu faço, ok. Então faça isso. A professora chegava aqui, chegava ali, os alunos estavam todos a falar, hoje não temos aula, vamos embora. Íamos embora. E o professor, pronto. Era assim. Fumar. Isso ainda eu fumei. Até professor. Sim. Isso ainda eu fumei. Não fumei como professor, fumei como aluno. O meu marido fez parte da primeira associação de estudantes que ganhamos aqui no Aqui, Liceu. foi. Um partido Então, que ele é- já nem existe. Ele é mais velho que tu, não é?
4 anos. 4 anos. Então pronto, ele tinha. Obrigado, não. Muito obrigada. Sim, sim, sim. Foi muito giro. Temos que fazer mais vezes, com outros temas. Depois põe mais cabelo no coisa, está bem? Ok.